Bom, nesse vídeo agora eu vou falar sobre os processos industriais, né, no contexto do setor sucroenergético. Então, assim, antes de falar, né, sobre os processos em si, como é introduzida a cana no processo, alguns pontos que eu acho que são interessantes falar. Então, vocês estão vendo aqui, né, os aspectos técnicos de uma indústria sucroenergética. É, apesar, né, do vídeo falar sobre indústria, é muito importante inserir a, a meteorologia no processo. Como assim? A indústria, esta indústria, ela é bastante flexível, visto que, como tinha comentado em dois ou três vídeos anteriores, né? Que se o preço se a cotação, né, no mercado mundial, né, do açúcar, que é uma commodity, estiver baixa, o usineiro pode optar pela produção de etanol. E vice-versa. E também, se a cotação do petróleo estiver bastante alta, que consequentemente a preço da gasolina vai subir, é interessante que vista na produção de etanol. Então, é colocar na balança, tá? As cotações do quê? Do açúcar e do petróleo. Só que tem uma outra coisa também. É, a colheita da cana na região Centro-Sul, ela vai de mês de abril, março até dezembro, dependendo da usina. Embora eu falei anteriormente, né, que para fins de contabilização, né, contabiliza do primeiro dia de abril até o último dia do mês de março do ano seguinte. Então vai ter alguns períodos de chuva, né? É natural. E por que que se insere aí a entre-safra da cana no período entre dezembro, janeiro até março, que é o período com maiores índices pluviométricos? E certamente que chuva, ela contribui para interromper, né? Dependendo da chuva, né? Se for uma chuva mais pesada, mais longa, ela contribui, né, para a atividade, né, da colheita ser interrompida, né? Então a colheitadeira deve parar, sob risco também de atolar, né? Principalmente os caminhões, enfim, e automaticamente a indústria para. Isto é, há uma simbiose, uma conexão muito forte entre o setor agrícola e o setor industrial. Independente se é do mesmo grupo empresarial ou o fornecedor da cana é diferente do que vai recepcionar ela, né? Então a questão aí é mais de meteorologia, mais de tempo. Então, se chove muito, a tendência é do setor agrícola parar e avisar automaticamente o setor industrial. Aí tem uma coisa também, se a colheita da cana ocorre após as chuvas, é natural que a cana ela tenha um teor de sacarose menor. Por quê? Porque em períodos muito chuvosos a cana absorve água e aí o caldo fica mais aguado. Então é natural que a chegar na indústria o teor de sacarose, ou até podemos dizer, né, o ATR, seja mais baixo que o habitual. E em teor de açúcares mais baixos, recomenda-se que ele seja usado para a produção de etanol. Em períodos muito secos, uma seca prolongada, é o contrário, o teor de açúcar é maior, então a tendência é ir mais para a produção de açúcar. A indústria do açúcar necessita de um caldo mais concentrado, tá? É o que eu estou falando aqui. Ahn, tá. As usinas possuem volume de processamento de cana previamente determinado, né? Então, no, na agenda da usina, né, já está prevista, inclusive, quando que a indústria vai parar. E antes disso, né, um pouco antes disso, que a usina, quando que vai parar, né, interromper a colheita da cana, mesmo que tenha um excedente no para o ano seguinte, né, que é a tal da cana bisada, embora também possa acontecer o contrário, porque está previsto na agenda, né, possíveis interrupções por conta de chuvas. Às vezes chove de menos, às vezes chove demais, e aí esse calendário fica desbalanceado. Não é factível concentrar a produção em um único produto, porque, como falei nos vídeos anteriores, né, na produção de açúcar, há uma produção de um subproduto chamado mel final, que é usado na produção de etanol, né? Visto que também não é tão viável economicamente investir apenas na produção de etanol, tá? Por quê? Porque se o preço estiver muito baixo no mercado, a indústria ela vai ter uma economia, vai estar com as finanças prejudicadas.
Então, de novo, não é factível concentrar um produto, a produção em um único produto. Ou seja, as condições operacionais do processo produtivo obrigam essas unidades mistas, que são a grande maioria, a produzir simultaneamente açúcar e etanol. Outra vantagem das unidades mistas está na possibilidade do reaproveitamento do melaço residual, né, que é o mel pobre, mel final, são sinônimos. Subproduto da fabricação de açúcar visando a fabricação de etanol. Esse uso adiciona valor ao melaço, normalmente destinado à alimentação animal, tá? Ou para uma indústria química, voltada de alimentos, enfim. Esse aqui é uma foto que de uma usina típica, né? Com seus diversos pontos, né? Que aborda aqui o número um, que é a cultura agrícola em si, o ponto 2 é a colheita, né? São os passos, né? O 3 que nós vamos abordar agora, que, que é a recepção da cana, né? O caminhão chegando na usina. Aí também tem aqui o número 4 que é a extração do caldo. Aí depois o tratamento do caldo. O 6 que é o processo de fermentação, destilação, né, para a produção de etanol. O 7 é o armazenamento. Tá aqui o 8, né, o monte de bagaço que é posteriormente consumido nas caldeiras, né? E o 9, o armazenamento, né? Pensando aí em produção de açúcar, por exemplo, né? Porque junto com o 6 esqueci de falar, né? Além da fermentação e destilação, podemos incluir a produção de açúcar, né? A fábrica de açúcar, tá? Esse aqui, gente, é um processo, né, industrial como um todo. Claro que eu vou explicar com mais detalhes, né, em forma de fotos, mas quais são as preocupações dentro de uma usina? Assim, é natural, né? No capitalismo, produz assim há um processo industrial, com mínimo de custos, o máximo de faturamento, máximo de lucro, desculpa, né? Mínimo de custos, vender o máximo possível e gastar o menos possível. Então, assim, da mesma forma é com reservas de água. Até a década de 70, consumia em torno de 20 metros cúbicos para cada tonelada de cana que chegava na usina. Atualmente esse valor é menos que um. Por quê? Vocês vão ver em fotos daqui a pouco que na colheita manual a limpeza da cana se dá com água, tá? É uma limpeza molhada, digamos. Ao passo que que a cana da colheita mecanizada, como são pedaços menores, é interessante que a limpeza da cana seja limpeza a seco, sem água. Isto é, usando peneiras, onde é descartado as impurezas minerais, terra e pedras, e impurezas vegetais, que é a palha, mesmo que vá um pouquinho para a extração do caldo. Então, há uma preocupação acerca da gestão da água, diminuição das perdas, caldeiras mais eficientes que geram mais com menos água, melhoria da gestão do uso da água uso da água nas moendas, tá? Usa-se água também, né, que é o chamado de imbibição. Então, a tendência é diminuir ainda mais esse volume de água extraído na natureza, né? Então, há propostas, eu fico imaginando aqui, se tivesse colheita de água água de chuva, o aproveitamento da água na desidratação da vinhaça, entre outros pontos que podem ser interessantes para diminuir ainda mais a dependência da natureza, né? Extrair água de poço artesiano, lençol freático, lago, rio, que seja. Tá? O que está mostrando aqui. Porque existem vários pontos, uma usina que usam água. Bom, caldeira, obviamente, água de melhor qualidade, com menor índice de impurezas, né? Por conta das maiores pressões, temperaturas e operação. Extração do caldo, usa-se água também, tá? Limpeza, se for em colheita manual. Na fabricação de açúcar, usa um pouco de água também, até que está vendo, né? Torres de resfriamento em cima, mais entender da direita. As torres de resfriamento por conta de processos onde torna-se necessário a eliminação do calor residual. Se for pensar principalmente naquela energia de má qualidade, aquele calor de temperatura um pouco acima da atmosférica que não consegue mais se aproveitar, né? Então, esses são os processos envolvendo o consumo de água, né? Vocês estão vendo aqui em cima, né? Tem todo um tratamento aí, decantador, filtrador, aí tem lá desaerador pensando em caldeira, né? Enfim, tá? Ah, aí depois, aí junto com isso, né? O que é muito importante também é a recepção da cana, tá?
Aí tem a cana picada, né? Vocês estão vendo? Tá bem pequenininho aqui, né? Cana picada, que é aquela colhida mecanicamente, cana inteira colhida manualmente. A limpeza da cana é diferente dos dois, como falei, né? Do cana inteira tem que ser lavada, né? O coto para extrair e retirar principalmente as cinzas que fica, né? Desculpa, o material particulado que fica, a fuligem que fica na cana. O preparo da cana, desculpa, a limpeza da cana na cana picada, né? Se dá por peneiras, pode até ter jato de ar também, né? Por conta da presença da palha como impureza mineral. No preparo da cana, tem lá, aí já no preparo, né? Que é, aí pode ser tanto um quanto o outro. Tem lá o nivelador. O que que é o nivelador? Ele nivela, ele homogeneiza, né, a vazão de fluxo de cana na esteira. Aí tem o picador, diminui o tamanho, desfibrador que ela forma como se fosse cabelo de boneca, né? Ela se expande para facilitar depois a extração do caldo da cana. Então vamos lá. Nivelador, picador, desfibrador e também tem eletroímã, porque no processo pode acontecer de entrar algum material metálico, tá? Aí tem a extração do caldo, que ele é dividido em ternos. O que que são ternos? São cada conjunto de rolos. Certamente que o primeiro terno, a extração do caldo é maior. Aí próximos ternos, tem o que se chama de bebição, que é uma aplicação de água para molhar a cana para extrair uma quantidade adicional de caldo, né? E seus açúcares. Aí, dependendo da usina, dependendo da tecnologia de ternos, dependendo da vazão de cana, né, que deve estar previsto no projeto da usina, usa-se mais ou menos ternos. Acho que 2 até 7 ternos talvez seja usado, tá? Que são esses conjuntos de rolos que são acionados por motores elétricos em usinas mais modernas ou turbinas a vapor, no caso de usinas um pouco mais antigas, mesmo estando em funcionamento. Depois disso, o bagaço ele vai para um pátio, né? E depois, momento oportuno, né? Ele é consumido pela caldeira, né? Então ele é conduzido por esteiras, né? Onde é conduzido a uma velocidade constante, uma vazão homogênea desse bagaço, tá? É interessante que se extraia o máximo possível de açúcares, tá? Porque um bagaço com alto teor de açúcares ele contribui para formar caramelos dentro da caldeira, né? Porque o que que é caldeira? É um edifício metálico com um monte de feixes de tubos, tá? Por onde a conversão da água à temperatura ambiente, água à temperatura e pressão ambiente até a formação de vapor, tá? Até a formação de vapor. Que aí é alta temperatura, mais de 400 graus Celsius, pressão aí deixa eu ver, até 10 megapascal, né, mais ou menos sem atmosfera, então altas pressões e temperaturas. E esse bagaço, como comentei anteriormente, mesmo na entre-safra, ele pode ser consumido quando tiver um excedente. E dependendo dos contratos que são assinados pelas usinas de fornecimento de energia elétrica, ela é consumida na entre-safra, tal, plena carga. Quer dizer, não a plena carga exatamente, quer dizer, pode até ser, mas é a plena carga mais assim durante a safra, né? Por quê? Porque tem boa parte da energia elétrica serve para alimentar o processo industrial, tá? Então existem aí várias tecnologias de caldeiras, turbinas a vapor, que eu vou explicar mais para frente, né? No quesito temperatura, pressão e, e o projeto em si, né? Da caldeira. O caldo, após ser extraído, aqui está dando exemplo, né, das moendas, mas mais ou menos uma quantidade não muito, uma quantidade pequena de usinas no Brasil, utiliza uma tecnologia chamada de difusão, que é muito comum em outros países, onde é um jateamento de água muito quente na cana e que provoca o chamado de exsudação, que é, entre aspas, né, o estouro da cana, tá? Então, devido à diferença de temperatura, a, abre-se, né, escancara a parede o revestimento da cana, né, e aí consegue posteriormente extrair o caldo. Esse caldo depois ele deve ser tratado, passando por processos químicos, né, que é exceção de materiais, de elementos para floculação, precipitação, tá?
Aí tem, por exemplo, sulfitador, que é muito comum na produção de açúcar, né? Então, o sulfitador é também, né, para extrair determinadas impurezas, né? E após passar por esses tanques de onde há os processos químicos, até processos físicos também, como peneiramento, esse material residual ele passa por um filtro, né? Um filtro rotativo, onde se extrai o caldo excedente desse material sólido, depois vira que chama de torta, que é um material sólido compactado, seco, que depois pode ser usado na adubação lá na terra, né? Junto com a vinhaça. Bom, eu falei, né? Tem processos físicos, processos químicos, né? Para limpeza do tratamento do caldo, né? Após o seu tratamento, ele é conduzido ou para a fabricação de açúcar ou para a fabricação de etanol. Como disse anteriormente, o açúcar ele é mais interessante quando o teor, o ATR, né, teor de açúcar do caldo é maior, do etanol menor, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas tem o processo está detalhado aí, né? E aí isso produz o açúcar bruto, que depois ele é conduzido a uma indústria de refinamento, podendo ser até no mesmo local, né? Para produzir o açúcar refinado. Embaixo está a fabricação de etanol, álcool, né, que pode ser oriundo do caldo tratado, também oriundo do mel final, o mel pobre, né, que eu citei anteriormente. Aí na fabricação de etanol tem as dornas de fermentação, né, onde ocorre, como o próprio nome diz, o processo fermentativo, com a exceção de leveduras selecionadas para tal, embora seja da espécie Saccharomyces cerevisiae, que é igual ao do pão, da cerveja, mas são selecionados para tal, né? Da mesma forma que a cana, há uma grande variação de leveduras para diferentes condições, né? Dependendo até mesmo da temperatura do caldo, do nível de impurezas, se usa-se mais o caldo oriundo do mel final, ou do mel final, ou do tratamento do caldo, do nível de impurezas, quando falo impurezas vegetais ou minerais, ou do nível de determinados componentes que podem ter lá no que chama de mosto, né? Que o mosto é o produto que é o caldo tratado oriundo do processo de tratamento de caldo. Então, esse mosto ele é fermentado e aí gera o que chama de vinho, que aí depois ele passa por centrífuga tal para separar a levedura do vinho. E depois disso, ele é conduzido à destilação, né, onde passa por torres. Bom, o que que é destilação? É um processo ao qual, por variação sob aplicação de calor, há uma separação, uma segregação, né, de diferentes componentes de acordo com a temperatura e o ponto de ebulição de cada um. Embora seja um pouquinho mais complexo falar sobre isso com o etanol. Porque o etanol ele não se destila, não evapora ele puro, sempre está junto com água. Então, para produzir o etanol anidro, utiliza-se o etanol hidratado e leva para uma planta industrial por onde faz a desidratação. Está muito pequeno aqui, mas o mais comum são as peneiras moleculares, tá? Ou também são as eólitas, né? Então, os processos, resumidamente, estão aqui. Vamos lá. Recepção da cana, limpeza da cana, recepção da cana, extração do caldo, tratamento do caldo, fermentação, destilação e fabricação de açúcar. E ou, né, também. Tá? Bom, aí o exemplo, né, da cana que foi colhida manualmente, né, vocês estão vendo pelo caminhão, pelo tamanho da cana, né, que é aquela cana que está quase que transbordando, né? Quase não, está transbordando um pouco sim. Mas como é que é a quantificação do valor a ser, como é que faz a monetização? A cana chega na planta industrial, né? E aí o resultado, né, o faturamento se dá pela massa da cana, mas também pela quantidade de ATR. Quanto mais ATR, melhor. Então, existe toda uma legislação, todo um conjunto de protocolos, né, em que torna-se possível, ao chegar a cana, é feita uma análise. Então, tem essas duas sondas aqui que coletam a amostra da cana, que é conduzido para um laboratório, tá? Então, o que que é o tal do laboratório? É onde faz
onde recebe, né, essa amostra da cana e aí codifica a CODISA TR, tá? E é um processo que como é que eu vou dizer para vocês, como disse, né, informa que é algo normatizado, tá? Então tem uma organização de produtores da cana, inclusive, do outro lado a indústria, né, onde faz como é que eu vou dizer para vocês, né, uma determinação, né, dos procedimentos, né, da coleta, da análise laboratorial e posteriormente da monetização, né, do pagamento. A que vocês estão vendo aí, né, ainda no contexto da colhida da cana colhida manualmente, como é que é o descarregamento. Aí tem o dispositivo não, falei besteira, né, tem uma rampa inclinada chamada hilo, onde o veículo ele é tombado. Aí é descarregar nesse hilo que depois vai para a esteira. Aqui o descarregado de uma outra forma, né? Estão vendo aí como é que funciona, tá? A recepção da cana. Estão vendo que é o mecanismo interno do próprio veículo. Recepção da cana aí já colhida mecanicamente. Aí se observa pelo tamanho, né, dos pedaços de cana. Eita, tá acontecendo aqui. Deu um pau aí, pera só um pouquinho. A lavagem da cana, no caso de cana cortada manualmente, e a limpeza a seco, uma peneira rotativa. Aí está o setor de extração do caldo, né? No caso, as dornas de fermentação, vocês estão vendo que são cinco, aparentemente cinco ternos. Cada terno possui dois, três, quatro, cinco rolos, depende da tecnologia, depende do volume, da quantidade de cana a ser trabalhada, né? Deixa eu ver aqui. Não, falei besteira, não são cinco, são seis. Porque dá para ver aqui para essas grandes instalações de cor branca, né? O que vocês estão vendo aqui? São seis turbinas a vapor. Então, o vapor ele é conduzido por esses tubos que vai inserir uma turbina a vapor, vai haver uma conversão da energia térmica em energia mecânica que vai acionar um rolo de cada terno, vai ter o conjunto de engrenagens e que vai acionar um rolo aciona o outro e tudo. Aí todos os rolos, né, de um terno são movimentados de uma forma igual. Aí como é que funciona? Tem aqui. Bom, como falei, né, uma tubulação de vapor para cada turbina, que ela fornece uma rotação bastante baixa, porém uma potência muito alta, e até um acoplamento de cor cinza aqui. E aqui no final, por exemplo, de extrema direita para a esquerda, tem uma, uma, ai, uma esteira que conduz a cana até sua moagem, provavelmente de uma usina menor. Aí a torta de filtro, que é o material residual proveniente do tratamento do caldo, contendo impurezas minerais e não minerais, passa por processos físicos, químicos, etc., até passar por desculpa, esqueci o nome, voltando aqui um pouco, um filtro rotativo, aí está filtro rotativo a vácuo, onde se extrai o caldo para comercialização, né? Aqui é a produção de açúcar, visto no microscópio, né? O açúcar, pessoal, ele tem vários tipos, né? Então se produz o açúcar bruto, que depois o refino passa lá para ser convertido em outros açúcares. Estão vendo aí, né, que vai do açúcar mascavo, mais escuro, até o açúcar refinado. Como eu disse nos vídeos anteriores, a vantagem de trabalhar com açúcar refinado é que ele não confere cor nos alimentos e bebidas. E se for trabalhar, e a vantagem de trabalhar com açúcar invertido, que é a glicose, mas essa oriunda do milho, podendo ser oriundo do açúcar da cana também, ela pode ser usada em bebidas apenas para não conferir nem sequer o tom branco. Ah, mas tem aquele negócio, né? Tem açúcar que é mais saudável, enfim, né? Imagino que o mascavo seja mais saudável. Porque no processo de branqueamento se perde muito dos nutrientes. Porque o objetivo aqui é o quê? É apresentar a cor, e não apresentar os nutrientes, né?
fazer o seguinte, pessoal, eu vou parar aqui um pouco, daqui a pouco eu continuo, falando aqui sobre especificação para açúcar bruto, tá? Espera só um pouquinho.